Eu gostaria de agradecer a presença e chamar ao palco o primeiro candidato dessa noite, que é o senador Roberto Requião. O Requião tem quase 30 anos de carreira política. Ele já foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, senador em 2 legislaturas, sempre pelo PMDB. Agora, aos 73 anos, ele tenta seu 4º mandato como governador do estado. Ele é casado com Maristela Requião e tem 2 filhos. Ele se formou em Direito pela Universidade Federal do Paraná e em Jornalismo pela PUC Paraná. A gente vai começar falando de sistema prisional e segurança pública. Quem começa a perguntar para o senhor é o Rafael Antunes. Recentemente, nós tivemos a situação da rebelião na penitenciária de Cascavel. Candidato, eu gostaria de saber como o senhor pretende coibir esse tipo de situação e também como desafogar o sistema prisional paranaense. 43% dos presos que estão nas penitenciárias brasileiras estão em prisão provisória. Isso significa que muitos deles não serão nunca julgados. Acabam sendo esquecidos. Não são nem pronunciados. E quando julgados, podem vir a ser condenados a 1 ano de cadeia, e principalmente os mais pobres estarão com 4, 5 anos de prisão. Isso é uma verdadeira loucura. Então, você pergunta como é que eu gostaria de resolver isso. Eu estou tomando providência nesse sentido no Senado da República. Eu tenho um projeto de lei que estabelece que a prisão provisória só pode ser dada por um juiz singular, justificadamente, né, uma justificação ampla, e nunca poderá exceder um prazo vinculado ao tipo de crime que se imputa ao indivíduo. E ela só pode ser renovada por um colegiado. É um colegiado que deve ser organizado nos tribunais. Com isso, nós já vamos viabilizar um alívio razoabilíssimo para as penitenciárias públicas. E, nesse mesmo projeto de lei, eu prevejo o estímulo à pena alternativa. O outro aspecto é o problema de gestão. Vocês vejam o que aconteceu em Cascavel. A penitenciária não tinha direção. E o outro problema, que, ao meu ver, é muito mais sério, é que todas as manifestações que ocorreram nas penitenciárias brasileiras, comandadas pelo PCC, tiveram, eu não diria a complacência, mas o governo acabou cedendo e fazendo exatamente o que o primeiro comando da capital queria, transferindo presos para onde eles queriam ir, e nós perdemos, de uma forma bem clara, o comando do sistema penitenciário no Paraná. Então, a solução está pela mudança do regime, pela construção também de penitenciárias. Na área de segurança pública, candidato, o programa desse governo na área de segurança pública, o que é considerado o maior, é a UPS, ou as Unidades Paraná Seguro. Se eleito, o candidato vai manter ou vai acabar com esse modelo de módulos em bairros? Isso é uma piada, não é um modelo. Isso é um módulo. Na época do Lé, nós tínhamos módulo na cidade inteirinha. E o módulo, de uma forma absoluta, mais genérica, ele mobiliza a polícia. O módulo tem 16 policiais imobilizados. Eu não descarto a existência do módulo. Agora, UPS, né, é módulo de pessoa só. Geralmente tem lá um container, não tá, e tem um policial fechado lá dentro. Mais parece a prisão de um polícia do que um policiamento efetivo. No mundo inteiro, o policiamento moderno é o policiamento comunitário. O que é a polícia comunitária? Eu chamava isso, quando instalei no nosso governo, de Projeto Povo. Era um veículo com 2 policiais, seguido por 2 motocicletas, que eram sempre os mesmos conjuntos no mesmo bairro, podia ter mais de um conjunto, mas era sempre no mesmo bairro. Eles tinham que bater de porta em porta nas casas, eles conheciam as pessoas pelo nome, eram por elas conhecidos, eram acessados e acessíveis por um telefone celular, você podia ligar para o módulo, e eles frequentavam a comunidade. A polícia comunitária estabelece um elo de solidariedade entre a segurança e a comunidade. Esta relação de comunidade viabiliza a informação necessária para o funcionamento da polícia. Como você vê, eu não estou defendendo tese acadêmica mais nisso, cansei de tese acadêmica. Polícia que dá segurança ao povo é polícia na rua,
polícia integrada à comunidade, conhecendo e sendo conhecida. O resto é conversa mole. E a outra medida interessante é uma medida que nós aprendemos aqui no Paraná com São Paulo. O Jorian Rosen, que era o superintendente do Ibope, saiu do Ibope e montou o geoprocessamento do crime. Você não vai ter policial para espalhar na porta de cada casa, em cada praça, em cada esquina de cada cidade. Então, os boletins de ocorrência são jogados num computador, através de um tablet, e ao fim de cada dia, esta central verifica onde estão ocorrendo determinados crimes e alocam um policiamento especial, além do Projeto Povo, para viabilizar a repressão. Isto também tem funcionado no mundo inteiro. Nós temos hoje uma situação no Estado que faltou dinheiro para a polícia. O senhor, inclusive, usa bastante na sua campanha que carro da polícia ficou sem gasolina. No seu governo, o Projeto Povo, que o senhor falou aqui também tinha problemas com telefones. Matérias da reportagem na época diziam que os telefones dos policiais não funcionavam. Como é que o senhor pretende buscar recursos para que isso não aconteça? Eu peguei o Estado quebrado. Eu sucedi o governador Taniguchi, que tinha como vice o Lerner. Talvez fosse o contrário para vocês, mas a realidade era essa. O Lerner era um sujeito criativo, inventivo, fez coisas bacanas, mas quem governava o Estado e inventava engenharia financeira, privatização de Copel, de Sanepar, era o Cássio Taniguchi. Eu peguei esse Estado com uma dívida de 30 bilhões de reais. Eu paguei, durante o meu período, 6 bilhões. O atual governador pegou o Estado com a dívida que eu deixei, de 20 cravado. Já cresceu, o ano passado, 5.400. Bota mais 2 bilhões de empréstimo e o crescimento vegetativo, nós vamos ter mais 9 bilhões. A coisa está muito feia. Eu assumi o Estado, a liquidez de caixa, que é a liquidez de curto prazo, para quem não sabe o que é liquidez de caixa, aquele dinheiro que você tem que pagar rapidamente, estava de para cada real nós tínhamos 20 centavos. Ou seja, o Estado estava literalmente insolvente. Eu entreguei com R$ 1,54 para cada dívida de R$ 1. Já está em 1,11. A dificuldade do Estado é de gestão, não é de dinheiro. Ou você acredita que faltar ração para a polícia é falta de dinheiro do Estado do Paraná? É claro que não é, não é? Então, é muito fácil governar o Paraná. Eu peguei muito pior e com mão de ferro. Daí vem a lenda do Requião truculento. Eu quero dizer a vocês que quem não souber e não for capaz de dizer não, não governa. Não se governa só com sim. Você tem que estabelecer meta, escalonar prioridade e sustentar a posição. Eu consegui fazer o governo do Paraná funcionar. Quem regula o setor de energia é o governo federal, mas aqui no Paraná a empresa responsável pelo fornecimento é uma estatal vinculada ao governo do Estado, a Copel. A companhia poderia ter evitado esse desequilíbrio nas contas com a questão dos leilões ou os leilões perdidos, né, que não houve a participação da companhia, ao ponto de chegar a esse índice de reajuste tão alto que a Copel chegou? E mais, como impedir que esse saldo agora que ficou do reajuste, que não entrou nesse ano, seja repassado no ano que vem sem deixar de investir na companhia? O megawatt-hora de energia velha, olha, eu demorei para saber o que era essa tal de energia elétrica velha quando comecei nisso. É a energia de uma hidrelétrica antiga já amortizada, então eles chamam de energia velha. Essa hidrelétrica já foi paga. Na Copel, na CESP e na CEMIG, custa R$ 20 o megawatt-hora. Quando chega na ponta do consumo, está sendo vendida por R$ 822. Um lucro de 4.000%. E a Copel resolveu ser uma empresa provedora de negócios para financiadores de campanha no Paraná. Por lei, os sócios privados de uma empresa têm direito a 25% dos lucros. Assumiram e subiram em 100% esses lucros, dobraram os lucros. Então, você assume a empresa, corta esse exagero na distribuição dos lucros, impede essa pirataria dos leilões colocados em momentos de baixa para depois comprar na alta, porque isto sugere falta de planejamento ou má fé, e começa a colocar a coisa em ordem. Eu não vejo grande dificuldade nisso. Então, eu quero dizer para vocês que o aumento de energia elétrica nos níveis que está hoje é um roubo. Pode e deve ser contido. Eu não vou dizer para vocês que eu vou congelar a tarifa
da Copel por 4 anos. Mas eu vou dizer que eu elimino todos esses contratos predadores. Então, eu acho que eu estou demonstrando para vocês, com dados e números e a experiência de quem já governou o Estado, que está subindo, ou, como diria o tio Lula, por maracutaia, ou por inexperiência, ou por absoluta incompetência. Nenhuma das 3 hipóteses agrada e satisfaz a população. Dá para segurar, sim, tanto da Copel quanto da Sanepar. A Sanepar eu garanto congelamento, a Copel eu garanto que seguro. Eu não vou dizer que congelo, porque há também o problema do sistema nacional. Como que o senhor vai gerir a TV educativa se eleito? Da mesma forma, a TV educativa me proporcionou uma economia fantástica. Eu comunicava em reuniões como esta aqui, de manhã cedo, às terça-feira, que era a escola de governo, para que o conjunto do governo tivesse consciência do que estava acontecendo no conjunto das secretarias e a população soubesse o que o governo está fazendo. Isso chama-se transparência. O Lucas Laver, a Heloísa Batiste e o Anderson Ribeiro, os 3 perguntam das suas políticas voltadas para a comunidade LGBT. O senhor prevê algum programa de proteção e apoio? Eu tenho a mesma posição do Papa Francisco. Que é? Não há hipótese de eu estabelecer uma condenação pelo comportamento sexual de alguém. Cada um que faça o que quiser, não vejo sentido nenhum em repressão de espécie alguma, nada. E proteção e apoio? Proteção contra... Proteção e apoio como dei no meu governo. Eu trabalhei com todas as comunidades, prestigiei todas as comunidades. A Heloísa, novamente, e a Gislaine Marques perguntam o seu posicionamento referente ao aborto. O senhor prevê algum... O que o senhor prevê para essa causa? Qual a sua posição em relação ao aborto? É saúde pública ou é filosofia de vida? Não tenho nenhuma simpatia pela banalização do aborto. Como ele já está previsto na legislação brasileira, me satisfaz. O atual governador não quis ceder, a princípio, o subsídio para o sistema de transporte coletivo da capital. Eu queria saber se o senhor, caso eleito, vai continuar mantendo o subsídio ou se tem uma outra solução para ajudar o problema do transporte coletivo. Essa história de subsídio é uma picaretagem. Se o subsídio é necessário, por que é necessário só para Curitiba? Por que Maringá não tem? Por que Foz do Iguaçu não tem? Ponta Grossa, Londrina? Tem que verificar o preço do transporte coletivo, se é justo ou não é justo. E eu garanto para você que não é. Você veja aí as CPIs da Câmara Municipal, o relatório do Tribunal de Contas do Estado, tudo isso mostra que é absolutamente incorreto o preço do transporte e o subsídio deve ser uma maneira de dar dinheiro para os empresários e receber para fazer campanha pelo Caixa 2. Candidato, em uma recente entrevista, o senhor disse que não tinha votado contra os empréstimos do governo federal ao Estado. Depois, a mesma emissora veiculou que o senhor tinha faltado com a verdade, segundo a emissora, sendo que o senhor tinha votado, sim, contra. Afinal, o senhor é contra ou a favor e votou como, candidato? Eu questionei o pedido de empréstimo porque o Estado fraudou a Lei de Responsabilidade Social e mandou informações errôneas para a Secretaria do Tesouro Nacional. E eu pedi uma investigação sobre isso. Então, neste momento, eu disse não. Depois, eu já vi que o negócio ia passar mesmo, deixei votar. Até porque eu votei com a certeza de que esse governo vai perder a eleição, que a gente cuida disso mais tarde. O candidato enfrenta uma campanha contrária à sua candidatura dentro do próprio PMDB, precisou mudar a executiva estadual por causa desses desses conflitos internos, e a gente sabe que, em boa parte, esses PMDBistas estão preocupados com o número de cadeiras no Legislativo e, por isso, eram contra a candidatura própria. Mas figuras, por exemplo, como o Pessutti, o Doático Santos, por que se voltaram contra a sua candidatura? Todo partido tem oposição, por isso tem convenção. A convenção decide e o partido tem que estar unido. E quem não quiser aceitar a convenção vai embora. Era o que eu teria feito se tivesse perdido, ou pelo menos me calava desse período todo. Candidato, infelizmente nosso tempo acabou, o senhor quer 1 minuto para consideração final? Eu digo a vocês que eu comecei a fazer política muito menino ainda, eu achava que ia transformar o mundo. Eu venho de uma família de políticos, no melhor sentido da palavra. E eu aprendi familiarmente que quem quer fazer política pública tem que ser capaz e sensível de se emocionar até as lágrimas diante da injustiça
e da miséria. Mas não basta a emoção e nem as lágrimas. É preciso haver experiência e competência para transformar a emoção numa ação administrativa transformadora da realidade. Isto dentro de um regime democrático. E é isto que eu tento fazer hoje ainda, aos 73 anos de idade, pensando exatamente a mesma coisa que eu pensava quando, como vocês, participava de assembleias na Faculdade de Direito, na Faculdade Católica, onde eu estudei jornalismo, e depois no curso de Planejamento Urbano, que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas. Uma vontade enorme de transformar e um desespero absoluto com o egoísmo, com a submissão ao dinheiro, com a rigorosa falta de interesse público e com a farsa. E é por isso que eu estou nesse jogo, para ganhar ou para perder. Preferia ganhar porque vai ser melhor para vocês todos. Obrigado.